É um texto bastante conhecido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho que escreve São Mateus, capítulo de número 28. Todos os evangelistas destacaram de uma forma muito específica os dias que sucederam a ressurreição de Cristo. O próprio Mateus vai trazer aquilo que a religião judaica lutou para fazer, para comprar pessoas, a fim de que a prova, a evidência da ressurreição de Cristo tornassem dúvida. E até hoje eles afirmam que o corpo de Jesus foi roubado, que Jesus não ressuscitou, que ele foi um simples homem e tudo aquilo que os discípulos dele estavam aguardando não aconteceu. Fato é que esse grupo que recebe aquilo que nós iremos ler nessa noite, as palavras de Jesus trouxeram tanto impacto na vida desses homens, que eles assumiram uma posição tal de proclamar as boas novas de salvação. E é interessante que o cristianismo, que a pessoa de Jesus, que a Bíblia é e tem sido o livro mais vendido em toda a história da humanidade. O cristianismo tem alcançado nações e mais nações. E nós estamos percebendo que aquilo que Jesus, aquilo que a igreja primitiva fez na sua obra inicial, o Senhor continua usando a igreja dele na face da terra. E nós queremos entender o porquê tamanha capacidade do Evangelho se expandir pela face da terra. E esse texto nos chama a atenção porque Jesus reúne 11 dos seus discípulos, os seus discípulos em um lugar, e ele declara algumas palavras, e essas palavras agora vão trazer a prática daquilo que eles viveram na teoria, mesmo andando com Jesus, mesmo vendo os milagres que Jesus realizou, mesmo caminhando com Jesus. Somente agora eles vão entender o real poder do Evangelho do Senhor Jesus sobre as suas próprias vidas. Acompanhe comigo o verso de número 18, até o seu final, que é o versículo de número 20, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado, ou foi-me dado, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Uma vez mais, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e pergunte o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Qual a palavra dele ao seu coração nessa noite? Diante da tua palavra nós nos colocamos, ó Pai. Pedimos que a luz ilumine o nosso pensamento nessa hora. Noite de ceia, noite de lembrarmos aquilo que o Senhor pediu a nós. Fazer isto em memória de mim. Tantas coisas o Senhor deixou para que a tua igreja fizesse. E nós queremos, Pai, nessa noite
compreender o real chamado, aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes nós sairmos dos propósitos do Senhor pelas circunstâncias, até mesmo por momentos em que a gente se cansa e diz: deixa que outro faça. Estou cansado, estou sem condições, estou enfermo, estou com tantos problemas. Deus vai levantar uma outra pessoa para fazer. Nos perdoe, porque não foi isso que Jesus espera de nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite. Que a Tua palavra venha como uma bomba dentro do nosso coração e aqueça a nossa alma. E que nós voltemos ao primeiro amor, Senhor. Que nós voltemos à essência. Que de fato nós possamos permitir que o Senhor cumpra em nós aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nesse exato momento, às aproximadamente 20 horas da noite aqui no Brasil, ou seja, qual for a hora mundial, Deus está executando a missão dele, que ele confiou à humanidade, ao homem. É interessante nós notarmos que desde o Éden, o Senhor trabalha para a restauração da comunhão com o homem. Adão e Eva tiveram o prazer de, no final do dia, tomar um chazinho com o Criador, contar como havia sido os seus dias, contar como estava os animais, a criação, tirar alguma dúvida que ainda pudesse haver dentro de si. A sagacidade de Satanás, o desejo de Satanás em atingir a Deus, e ele sabe que ele não tem possibilidade de atacar o Criador. Ele vem e coloca um plano de destruição sobre a criatura, sobre o homem. E o homem é atraído a esse convite de Satanás, da serpente. E nós vamos perceber que o próprio Deus, no Éden, sacrifica um animal para que a nudez do homem fosse coberta. O próprio Deus já começa a restaurar, a resgatar o homem para a comunhão que ele deseja ter. Ele levanta para si um povo. Ele usa Moisés. A humanidade extrapola no que diz respeito ao pecado. O homem começa a se autodestruir. O limite da humanidade chega a um ponto em que Deus se arrepende de ter feito o homem e a mulher. Mas havia ainda um plano de salvação, de resgate, de comunhão. Ele envia o dilúvio, mas continua plantado a semente da vida no homem na face da terra. E a partir daí, Deus chama para si um povo. Deus escolhe Abraão. Deus chama a descendência de Abraão. Deus levanta os seus filhos. Deus levanta os profetas. Deus levanta os reis. Deus levanta homens e mulheres totalmente dependentes dele para trabalhar para o Senhor nessa face da terra. Até que é necessário se cumprir aquilo que fora dito pelos profetas. Aquilo que a Bíblia, desde o Gênesis, vai preparando a humanidade. Que o Filho de Deus desceria a esse mundo e viveria como um ser humano, assim como eu e você, dotado dos mesmos desejos, das mesmas tristezas, dos mesmos problemas. Somente Ele pode realizar isso. Somente Jesus pode cumprir de fato aquilo que o Pai havia determinado. Nenhum outro homem foi capaz
Porque a semente do mal, a semente do pecado, que é gerada numa criança ainda no ventre, ela veio sobre todos, e por isso todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porém o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio sem pecado, e sem pecado permaneceu por toda a sua vida e durante o seu ministério. Jesus então agora passa pelo sofrimento da morte e da ausência de Deus. Quando Jesus está no Getsêmani, nós já falamos sobre isso, a angústia de Jesus é tamanha, não é pela cruz que ele vai passar, não é pelas chicotadas que ele vai levar, não é porque ele será esbofeteado, esmurrado, cuspido. A angústia de Jesus é saber que a ira de Deus virá sobre a humanidade e ele, o próprio Filho de Deus, não terá Deus ao seu lado. Ele enfrentará sozinho aquele momento cruel. E Jesus vence. Jesus vence porque ele é o dono da vida e da morte. Era necessário que ele fosse tirar das mãos do inimigo o poder da morte. E ele vai, resgata o poder da morte das mãos de Satanás. E quando ele chega aos discípulos, ele cumpre aquilo que o Pai havia determinado para ele. Por isso que ele diz aos seus discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, louvado seja o nome do Senhor. A obra redentora havia sido consumada. Jesus ressuscitou. E agora, o Pai, que volta a ter, não por causa do homem, mas por causa dele. Perceba a humanidade. Ela a todo instante está virando as costas para o Criador. Diariamente, se nós ligarmos os telejornais ou as notícias, é do ser humano matando o seu próximo. E quando nós vemos o ser humano matando o seu próximo, nós estamos percebendo o ser humano desonrando e não obedecendo aquilo que Deus instituiu. O amor a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a gente percebe que o Senhor, nesse exato momento, assim como Ele olhou para os seus discípulos e disse: olha, o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, diga para a pessoa que está perto de você, portanto, há um portanto aí. O Senhor requer da sua igreja. O Senhor requer de você. Diga para Ele, o Senhor requer de você. Quantos são discípulos do Senhor Jesus? Diga amém. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Perceba que Jesus não disse aos discípulos, ele já havia dito que nós teríamos a fé, se nós tivéssemos fé, nós faríamos obras maiores ainda. Mas nessa grande comissão, nessa missio Dei, ou seja, a missão de Deus, Jesus olha para os seus discípulos e não diz assim: olha, voltem tudo aquilo que eu fiz e curem, liberte, ressuscitem mortos. Jesus não disse isso. Por mais que durante o seu ministério Jesus realizou milagres por onde ele passava, Jesus chega aos seus discípulos e ele diz assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, confiando a um grupo de 11 pessoas, a grande missão de Deus em sair da sua zona de conforto, do seu lugar de aconchego, e fazer discípulos
de Jesus. Eu compartilhei que alguns dias atrás, conversando com um jovem pastor, e ele contava um pouco da história, e ele disse em um certo momento da conversa: o primeiro discípulo que eu fiz me abandonou. E naquele exato momento eu parei a conversa e disse: olha, não precisa nem continuar. Sabe por quê? Porque eu já encontrei um erro. Você fez discípulo para você. Se você tivesse feito discípulo para Jesus, as coisas seriam diferentes. Teriam tido um outro final. E o problema, queridos irmãos, é que essa igreja, essa instituição que nós estamos vivendo, infelizmente, quando eu digo igreja, é de uma forma geral, ela tem feito discípulos dos homens. Elas têm olhado os apóstolos dos dias atuais. Elas têm olhado os bispos dos dias atuais como sendo apenas eles o representante de Deus na face da terra. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor Jesus, nessa noite, está dizendo a mim e a você: ide e fazei discípulos de todas as nações, porque a autoridade foi dada a mim, e eu dou essa autoridade a você. O chamado para a evangelização, o chamado para essa missão. E muito tempo a igreja pensou que missão era ir à África, a missão era ir em Alto Longar, a missão era ir para o Haiti. Mas a missão que Deus confia a mim e a você é uma missão diária. É uma missão que não para nem um minuto. Por quê? Porque Ele te chamou para levar as boas novas de salvação. E sabe qual a tristeza, muitas vezes, de nós percebemos que a igreja não tem cumprido o seu papel? É que, às vezes, a gente percebe crentes chegando no seu trabalho e ele sendo aquele que acaba reclamando de tudo. Ele é aquele que se envolve com os problemas, com as conversas, com o negativismo que está ali, e ele deixa aquela oportunidade passar, de fazer a diferença, de poder trazer uma palavra de renovo, de poder trazer uma palavra de esperança. Perceba que 11 homens, depois eles se reúnem, elegem mais um discípulo, e aquilo que Jesus havia dito para eles: olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. E de fato aconteceu. Veio o Pentecoste sobre aquele grupo de irmãos. O Senhor ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. Mas sabe o que aconteceu? Aquele grupo de irmãos começou a olhar para dentro. Eles esqueceram da missão. Eles começaram a preocupar com as necessidades da igreja. E a preocupação foi tão grande que eles esqueceram de evangelizar. É lógico que tudo aquilo que aconteceu serve de exemplos para nós. Perceba que eles se reúnem, eles levantam homens capazes, homens cheios do Espírito Santo, presbíteros, diáconos, pessoas que iam cuidar daqueles que estavam chegando. Mas algo interessante também acontece, e eles acham que Jesus os capacitou para ficar apenas dentro de 4 paredes. E aí Deus olha para esse grupo de irmãos, para essa igreja, e diz assim: não foi para isso que eu chamei vocês. E eu vou precisar tocar aí. Eu vou precisar mexer no conforto de vocês. Queridos irmãos, às vezes a gente começa a ser incomodado pelo próprio Deus. De vez em quando Deus olha para nós e diz assim: tem que mexer com o Silvio ali, viu? O Silvio está muito acomodado. O Silvio já não é mais aquele jovem que chorava na minha presença,
que se derramava diante do altar do Senhor, enquanto ele ia colocar um portão, ele estava dizendo de Jesus, e agora estou vendo que ele está meio quietinho. Não é isso, tá? Eu só estou dando um exemplo. E aí o Senhor vem e começa a mexer no comodismo do Silvio. E aí o Senhor coloca algumas provas para a gente. E você já percebeu que na prova a gente vem com sede, com desespero, com angústia. Tem um ditado que diz aí, isso não é bíblico, não está na Bíblia. Muitas pessoas usam, que se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Não está na Bíblia isso, não existe isso. Em partes, eu acho que tem pessoas que precisam vir pela dor. Porque no momento bom elas não quiseram. E aí Deus olha e fala, olha, você é um escolhido meu. Então eu vou mexer nas estruturas da sua vida. Então eu vou colocar algo que te faça repensar o valor do Evangelho na minha vida. E sabe o que o Espírito Santo de Deus levanta no meio da igreja primitiva? Um homem poderoso para a evangelização. Ele levanta Herodes. E a perseguição começa dentro da igreja. Sabe o que aconteceu? Eles dispersaram e começaram a pregar o Evangelho na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E eu quero dizer que essa perseguição que se levantou sobre a igreja primitiva alcançou a igreja na face da terra, porque o próprio Jesus havia dito. Então a gente tende a se acomodar no lugar que a gente está. Não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que você não tem que planejar. No domingo passado eu contei um pouquinho da história de mudanças, viaja para cá, muda para lá, e já tem um tempo que a gente está aqui, e a gente não sabe qual é o tempo do Senhor, a gente procura não ficar se apegando, porque nós sabemos da obra que Deus tem para fazer ainda através de nós, mas o que nós precisamos entender que por mais que você nasceu em Lençóis, que você tem vivido toda a sua vida em Lençóis, Deus confiou a você, sim, a você que me ouve nessa noite, uma missão. O Deus Criador dos céus e da terra, de tudo quanto há, Ele confiou a mim uma missão. E qual missão é essa? É muito simples. É aonde nós formos, nós levarmos a palavra do Senhor Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e ensinando-os a guardar. Guardar o quê? Guardar a preciosa semente, a palavra de Deus. Queridos irmãos, esta foi uma semana muito difícil. Eu não sei como está as suas semanas, mas de alguns meses para cá, alguns dias para cá, nós temos percebido muita, mas não é pouca não, é muita luta acontecendo no nosso meio. De já não termos um dia sequer para poder pensar e cuidar sobre nós e de nós. Eu não estou reclamando. Eu estou dizendo que o Senhor tem permitido a nós irmos em muitos e em muitos lugares e não levarmos uma palavra do homem, mas nós levarmos uma palavra do Senhor para as vidas e para as famílias. E sabe qual é a boa notícia disso? É que o Senhor está agindo no meio da sua igreja. Ele está entrando com providência em famílias, em casais e em lares. Mas sabe o que é isso? É o poder do Evangelho. É o poder da palavra de Deus. E a minha pergunta é a você nessa noite: como está a missão que Deus confiou a você? Será que de repente ela está dentro de uma caixinha muito bem enfeitada, aberta no Salmo de número 91 na sua casa?
E aí de vez em quando você passa ali e as folhas já estão até um pouco amarelas naquele texto. Já começou até a empoeirar naquele lugar. Eu gostaria de dizer que essa não é a missão de Deus para você. Se porventura você tem estado até mesmo distante, porque a gente sabe quando nós estamos distantes do propósito de Deus, queridos. A gente não tem prazer em vir para a igreja. A gente não tem prazer em ler a palavra de Deus. A gente não tem prazer nas oportunidades que aparecem até nós de poder repartir e compartilhar a palavra de Deus. Perceba que esse grupo de homens, eles são levantados agora para estarem nos mais diversos lugares. E aonde eles estão, aonde eles passam, Jesus cumpre aquilo que havia dito na vida deles. Milagres acontecem, maravilhas acontecem e vidas são salvas para a glória de Deus Pai. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar as suas mãos, Deus quer usar os seus pés, Deus quer usar o seu corpo para a evangelização da nossa cidade, para levar essas boas novas de salvação às vidas. Nesse exato momento, há centenas de pessoas em Lençóis Paulista que estão desejando morrer, que estão desejando acabar com as suas próprias vidas. Há centenas de famílias que nesse exato momento estão brigando dentro das suas casas. Casamentos que estão a ponto de acabarem. Filhos em que estão nas drogas. Famílias em que estão em um momento terrível da vida deles. E eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, sabemos aonde eles estão. A missão que Deus espera de nós é de nós irmos até essas pessoas. Perceba que no Antigo Testamento, e quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, eles discutem a respeito de um local. Há uma discussão porque ela foi ensinada a adorar no monte. E ela interroga Jesus dizendo, olha, os judeus dizem que é no templo. Ou seja, é necessário ir a um determinado lugar. As festas judaicas, a festa da Páscoa acontece nesse ambiente. Jesus foi até Jerusalém, Jesus cumpriu aquilo que a religião judaica desejava e ordenava fazer. Mas a ordem de Jesus não é para os discípulos, olha, tragam as pessoas até o templo. Por mais que o templo seja importante, por mais que esse ambiente que nós estamos seja importante, eu quero te dizer que não é isso que o Senhor apenas quer de nós. Ele deseja que nós vamos até as pessoas. A ordem de Cristo a nós é ir até os perdidos. E aonde estão os perdidos? Aonde estão os perdidos que você conhece? Que é triste nós constatarmos que, infelizmente, muitos de nós estamos perdidos, estamos desorientados, estamos como aquelas 5 virgens nécias que começaram a aproveitar a vida, que começaram a olhar apenas as coisas e os prazeres desta vida. O chamado de Cristo, o propósito da ressurreição de Cristo, não foi para que a gente acomodasse e a gente achasse que está tudo bem, que está tudo bom. Se alguém chegar aqui para mim nessa noite e dizer, olha, eu não tenho luta, está tudo jóia, está tudo 10, eu preciso fazer uma oração por você, porque tem alguma coisa errada na sua vida. A vida cristã é uma vida de nós carregarmos uma cruz que o Senhor colocou nas nossas vidas. Ele mesmo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue os prazeres da carne, negue os seus desejos, tome a minha cruz e siga-me.
E o seguir a Jesus é essa ordem que ele dá aos seus discípulos. É isso que Jesus está dizendo: olha, essa missão que eu dou a vocês, ela estará preenchida, porque vocês não irão mais sozinhos. Vocês estiveram comigo esses 3 anos, mas agora eu preciso voltar para o Pai. E quando eu chegar lá, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E queridos irmãos, sabe qual a boa notícia que nós recebemos? É que nós não precisamos convencer a ninguém. O Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado, da sua justiça, da sua maldade. O nosso papel é apenas lançar a semente, a preciosa palavra de Deus. O crescimento quem dá é o Espírito Santo. Às vezes eu preciso chegar um pouco mais tarde, ou em algum momento, porque geralmente eu sou o primeiro a chegar, gosto de chegar mais cedo, gosto de saber como é que estão. Mas acontece às vezes de algum imprevisto, alguma outra situação, de eu chegar depois, e estar acontecendo louvor, e a gente olha as ruas aqui por perto, e aí eu vejo como a obra é do Espírito Santo, como é o poder do Espírito Santo, porque aí eu olho para as minhas capacidades, e eu percebo que eu não tenho capacidade alguma, se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, quando eu olho tudo o que está acontecendo nos nossos dias, eu não tenho, e eu não posso, e eu não consigo olhar para mim e dizer: Joézer, você é bom em alguma coisa. Não, bom é o nosso Deus, é o Espírito Santo que tem atraído as pessoas, é Ele que tem feito de uma igreja saudável nesse lugar, e eu creio que nessa noite o Senhor olha para mim e para você, e vê verdadeiros discípulos dEle em Lençóis Paulista. Os discípulos do Senhor, levante as mãos e dê um glória a Deus bem alto. Exalte ao nome do Senhor Jesus. A terceira razão que eu olho para esse texto e percebo que Jesus e a ressurreição traz para as nossas vidas, é que Ele morreu e ressuscitou, e a sua ressurreição traz esperança para mim e para você. A ressurreição de Cristo mostra o poder de Deus em ressuscitar o ser humano. E quando eu falo o ressuscitar o ser humano, é da sua vida espiritual. Há pessoas aqui, às vezes eu gosto de dar alguns exemplos de pessoas que eu tenho essa liberdade em poder falar. Uma vez conversando com o irmão Jonas, ele disse: Joézer, pensa num coração duro. Aí duro, era uma rocha, não tinha pessoa para me convencer sobre o Evangelho. Conversando com algumas outras pessoas, a gente vê o mesmo testemunho, de pessoas, e quando eu falo isso, eu não falo com crítica, mas nós nascemos, nós temos a nossa família que é constituída, há heranças que vêm sobre cada um de nós. Eu sou de um berço de presbiterianos do Brasil. Os meus avós paternos eram adventistas, guardavam o sábado. Eu cresci nesse ambiente, fui acostumado a viver nesse ambiente. Teve momentos em que eu fiz desse ambiente só mais um lugar para ir. E assim é o perigo da missão de Deus se tornar algo que não tem um valor da profundidade que Cristo nos entregou. E a gente se acomoda. A gente já não fala mais de Cristo. A gente olha um problema e diz assim: mas é assim mesmo. Casamento é tudo igual mesmo. A crise está aí mesmo. E na verdade o Senhor depositou em nós uma palavra viva de esperança.
Uma palavra em que você tem autoridade para chegar a essa pessoa que está morta espiritualmente, está fragilizada, está triste, está mal, e você olhar para ela e dizer: há uma esperança para você. Essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Assim como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida também. E quando nós lançamos essa semente, quando nós testemunhamos com a nossa vida, porque o testemunho é aquilo que as pessoas veem em nós. Seus filhos parecem com você porque eles veem o que você faz. Os nossos filhos são reflexos daquilo que nós somos. Eles falam do jeito que a gente fala. Eles comem do jeito que a gente come. Esse tempo atrás eu estava percebendo que Rebeca estava comendo desesperadamente. E quem come desesperadamente lá em casa? Chop, 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 chop. Eu estava trazendo ansiedade para ela. Ela estava sendo reflexo daquilo que eu era. Maneira como eu falo, maneira como eu tenho agido. Eu quero te dizer que os principais discípulos que o Senhor colocou na sua vida estão dentro da sua casa. São seus filhos, é a sua esposa, é o seu esposo, é a sua casa. E a partir daí o Senhor vai pedindo para que a gente amplie os horizontes. A gente fale com os vizinhos. A gente entre em círculos de pessoas que ali não comungam da mesma fé, mas que são os nossos amigos. E eu louvo a Deus pelas amizades que o Senhor tem me dado. Eu louvo a Deus pelos lugares que o Senhor tem me colocado. Porque até então eram pessoas que dificilmente iriam vir até aqui. Mas eu entendi que o Senhor queria que eu fosse até lá. E quando eu cheguei até lá, eu pude fazer uma diferença. Eu pude lançar uma palavra de esperança. Eu pude salgar aquele lugar. Eu pude iluminar aquele lugar. Porque eu posso dizer que nessa noite, esse lugar está salgado demais. Esse lugar está iluminado demais. O Senhor deseja que você salgue aonde não há sal. Que você ilumine aonde há escuridão. Por isso, nessa noite, Ele te chama. Levanta e vá, e ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão de Deus. É isso que Ele confia a nós. E a última pergunta que eu faço a você. As duas últimas perguntas. Como foi a missão de Deus a partir daquilo que ouvimos nessa noite, na última semana que passou? Para quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Se Jesus estivesse dependendo da sua palavra de esperança a alguém, quantas pessoas você atingiu? Calcula na sua mente. Você vai precisar de uma calculadora? Ou uma mão só é suficiente? Ou talvez só um dedo? Ou você vai baixar a cabeça e vai falar... A segunda pergunta é: há possibilidade de mudança para a próxima semana? A partir daquilo que nós ouvimos nessa noite, você se compromete a sair daqui entendendo que o Senhor confiou a nós a missão dEle, que Ele espera das minhas mãos, Ele espera dos meus pés, Ele espera da minha boca. Ou você acha que Deus não era poderoso para fazer toda a obra? Ele é poderoso. Ele já consumou a obra. Mas Ele nos dá o privilégio de sermos participantes do reino de Deus. E eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento, na certeza de que você pode, que você é capaz de, nessa semana, exercer aquilo que Deus tem para a sua vida.
Eu te convido a fechar os olhos nessa hora e firmar um compromisso de fé, firmar um compromisso diante do Senhor. Eu não queria te entristecer, mas se essa palavra não surtir efeito na sua vida, a partir daquilo que Cristo falou aos seus discípulos, e a gente continuar vivendo a mesmice, esperando do outro, eu não tenho boas notícias. Os dias são maus. E assim como o irmão Marquinhos nessa manhã trouxe um relato de uma experiência de um pastor, e esse pastor tinha dons de cura, mas esse pastor vivia uma vida dupla de pecado, mas os milagres ainda aconteciam. E um dia questionaram alguém dizendo: mas e aí? Como é que continua acontecendo milagres com ele? E a pessoa respondeu: mas esse pastor um dia se encontrará com Cristo e ele terá que prestar conta de tudo aquilo que ele fez. Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós realizamos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos uma igreja tão grande, em teu nome nós tocamos tão bem, em teu nome eu fui para as universidades e eu fiz cursos, e eu sou um grande empresário, eu sou um grande homem, eu sou uma grande mulher, porque em teu nome eu fiz tudo isso. E infelizmente muitos ouvirão: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É noite de ceia, é noite de reflexão. A morte de Jesus não foi um show pirotécnico. A morte de Jesus não foi qualquer evento da humanidade. A morte de Jesus trouxe o resultado da ressurreição, e uma ressurreição de uma vida abundante, de uma vida frutífera. Permita que nessa noite o Senhor venha e comece a te moldar, a tirar os galhos infrutíferos, a podar algumas coisas na sua vida que não estão corretas, porque Ele é poderoso para fazer isso em nós e fazer com que a gente possa frutificar nessa terra, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse nessa hora. E eu queria que você colocasse diante do altar do Senhor, se necessário for, pedir perdão ao Senhor, clamar ao Senhor, pedir a misericórdia dEle, pedir o poder dEle renovador sobre a sua vida, para que ainda hoje, para que ainda essa semana, você possa ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Comece a orar nessa hora, comece a falar com o Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos fazer da Tua graça um motivo de desgraça para a nossa vida, Pai. Com temor e tremor diante da Tua presença, nós nos colocamos nessa hora, Pai. Pedindo-Te perdão se porventura nós temos deixado de cumprir o Teu chamado para as nossas vidas. Tantas pessoas aqui nessa noite, dotadas de dons e talentos, Pai. Ó Deus, que por circunstância da vida simplesmente pararam, simplesmente acomodaram. O Espírito Santo de Deus toca no meu coração nessa noite, porque não é uma só, não. Há algumas pessoas que entraram aqui nessa noite
E Jesus está falando com você nessa hora, dizendo: eu quero renovar os meus dons sobre a sua vida. Eu quero que você volte a cantar. Eu quero que você volte a pregar. Eu quero que você volte a visitar os enfermos. Eu quero que você volte a ser aquele homem, aquela mulher que eu usei lá atrás. Eu não mudei, eu jamais mudo. E nessa noite eu derramo sobre você o renovo espiritual para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Nessa noite o Senhor está renovando dons. Nessa noite o Senhor está renovando a alegria. Nessa noite o Senhor está colocando um refrigério sobre a sua alma, sobre o seu coração. Nessa noite o Senhor está enxugando as suas lágrimas. Nessa noite Ele está renovando a sua vida, porque Ele colocou uma missão nas suas mãos. Estenda as suas mãos nessa hora como sinal de receber nesse momento. Autorizado pelo Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida o renovo dos dons que o Senhor já entregou para você. E que nessa semana, nesse mês, em todos os dias da sua vida, tudo o que você é, tudo o que você tem, será usado para a glória e o louvor do nosso Deus. E Ele usará as tuas mãos, Ele usará os teus pés, Ele usará a sua boca, Ele usará a sua oração, Ele usará as tuas forças, para que o nome dEle seja glorificado. Receba, Senhor, a nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez nessa noite. Nós oramos no nome santo de Jesus. Pelo menos das pessoas que estão perto de você, dá um abraço e diga assim: o Senhor conta com você. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer usar os seus dons. Quero chamar os meninos da música nessa hora. Quero chamar todos os presbíteros que estão aqui nessa noite para estarem comigo aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está renovando vidas aqui nessa noite. O Senhor está renovando dons aqui nessa noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pastor Guilherme, por favor, venha nos ajudar aqui. Nós iremos, nesse momento, passar para o período da ceia, o partir do pão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o verso de número 26, quando há a instrução para a ceia, ele vai nos dizer no verso de número 26, as palavras que Jesus trouxe aos discípulos, aqueles que estavam com ele. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Há uma palavra de esperança aqui nesse versículo. A minha e a sua esperança é que Jesus prometeu que Ele virá. Quantos estão aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus? Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar ao som da trombeta, mas Ele também pode voltar individualmente. E quando nós estamos participando da ceia, há 3 verdades aqui. A primeira é a centralidade da morte. Jesus não pediu para que os milagres fossem lembrados. Jesus disse que era para lembrar da sua morte, que Ele havia morrido. Mas há também uma segunda verdade que vai dizer sobre o propósito da morte. No Evangelho de Mateus, Jesus disse que o seu sangue seria derramado em favor de muitos, para que uma nova aliança entre Deus e o Pai fosse constituída. Então a morte de Jesus, o sangue de Jesus, nesse momento da ceia,
ele serve para mim e para você para dizer assim: olha, nessa noite eu estou perdoando os seus pecados, eu estou derramando o seu sangue sobre a sua alma, sobre o seu coração. Por isso que a ceia é inclusiva. Por isso que a ceia é o convite a participar. A ceia não é um convite para viver no pecado, mas é o convite para abandonarmos as práticas do pecado. E a última verdade que nós encontramos sobre a ceia é nós nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios daquilo que Cristo venceu na cruz do Calvário. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Quantos creem na vida abundância do nosso Senhor Jesus? Eu queria fazer a mesma canção que nós fizemos hoje pela manhã, que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Você